Olá, bem-vindos à parte 2 do segundo episódio da terceira temporada de Founder Tales, o podcast que explora o emocionante mundo das startups portuguesas, focando-se nas histórias dos seus founders. Nesta segunda metade da conversa, o Rui Costa, cofundador e co-CEO da Eat Tasty, partilhou connosco a sua experiência sobre eficiência operacional e como isso tem sido crucial na expansão da startup para novos mercados. Já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, deixar uma review e aproveitem para partilhar com aquele vosso amigo cheio de ideias de negócio. Obrigado por nos ouvirem. Acho que há outro argumento que se calhar para vocês foi quase um efeito secundário do facto de terem começado como B2B, é todo aquele motivo de otimização dos custos de operação, não é? Se vocês venderem à empresa, têm logo ali 7 ou 8 no mínimo clientes que já estão no mesmo sítio e só têm de entregar lá, não é? Versus andarem a capilaridade é muito mais baixa, não é? Sim. Exatamente. Por acaso, há uma coisa engraçada que tu falaste, eu acho que foi no Bitalk precisamente, que é, e agora faz sentido depois de percebermos quem são os teus clientes, que era, tu na altura, no episódio do Bitalk, tinhas dito, já não sei há quantos anos é que foi, mas tinhas dito que não vias as empresas de delivery como os teus maiores clientes. Concorrentes, sim, claro. Porque neste caso, os concorrentes são quem vos rouba vendas, e se calhar um restaurante que venda diárias ao lado do escritório é um muito maior concorrente do que é uma Uber Eats, não é? Exatamente, sem dúvida. Qual é o comportamento, é o que estamos a falar, o conceito que estamos a falar há pouco, é o job to be done, qual é o problema que nós estamos a resolver do lado do cliente, e que no caso é o que é que eu vou almoçar ou o que vou almoçar. Portanto, e para resolver isto pode ser a comida que levo de casa, pode ser o restaurante do mesmo prédio em baixo, pode ser sair, pegar um carro e ir a um restaurante, ir a um shopping, uma zona de alimentação, ou o que for. O job to be done é resolvido dessa forma, como pode ser encomendar uma plataforma online. No meio de todas estas, eu diria que é mais cara, porque tem um custo do restaurante mais a taxa de entrega. Pronto. No nosso caso, há uma premissa para nós que, sobretudo nos últimos 2 anos, tem sido uma luta grande internamente. Nós conseguimos justificar ainda mantermos, que é, nós não cobramos taxa de entrega. Nunca cobramos. Continua a estar nos nossos valores até, no nosso cultural book. Nós não temos taxa de entrega, queremos continuar a não ter. Não posso garantir que isso mude no futuro, mas apesar de toda a pressão que temos, não é, dos custos de combustível, etc., e custo das matérias-primas também, continuamos a não ter taxa de entrega. Mudamos, falando de preço, nós quando arrancamos o projeto, todas as nossas refeições tinham um preço único, era 5,90. Eu diria, infelizmente, tivemos que alterar isso. Temos refeições a 5,90, mas temos outras refeições que já não têm esse valor porque não conseguimos ter margem para manter todas elas a 5,90. Como devem imaginar, há um mix de margem, não é? Nem todas as refeições têm a mesma margem, como é óbvio. E, portanto, isso até há de ter sido imposto, se calhar, por pressão por parte dos restaurantes, que não querem cobrar o mesmo pelos mesmos pratos, ou não? Por pratos diferentes. Sim, mas acaba por... assim, nos últimos meses, um ano, torna-se impossível, porque as matérias-primas estão aí, algumas delas já dobraram o valor. A maioria delas, sobretudo se vamos a falar de proteínas, está nos 40%, acho que a média 40% a 50% a mais. É impossível manter os preços que tínhamos anteriormente, e nós temos vindo este ano a fazer alguns ajustes. Tentamos não colocar isto tudo do lado do cliente, mas nós somos uma empresa, não somos... Claro, tem de funcionar. Com fins lucrativos, e portanto isto tem que funcionar, e para nós conseguirmos manter a qualidade de serviço é fundamental também de fazer um aumento de preços. E temos vindo a fazê-lo, e as coisas conseguimos manter os clientes. Obviamente que há pessoas que não gostam de ver o preço a subir, mas são as regras do negócio, não há volta a dar. A questão da taxa de entrega, como estava a dizer, é algo que temos desde o início. Quero manter, mas veremos também qual é o impacto que terá os combustíveis, etc., se haverá mudanças. Parece
que os máximos já foram atingidos. Já se começa a cair agora. Sim, já começa a cair. Mas isso é uma premissa. Relativamente à questão dos custos de entrega, a observação do Diogo e do facto de nós vendemos a empresas, e esse foi, sem qualquer dúvida, provavelmente o nosso maior segredo durante os primeiros anos. Quando outros players tentavam entrar no mercado, acho que muita gente demorou algum tempo a perceber que o nosso segredo estava no bulk que nós estávamos a fazer as encomendas. Assim, nós conseguíamos ter, entretanto as coisas ajustaram-se e melhorámos bastante também os custos de entrega, mas conseguimos ter um estafeta a fazer 30 encomendas em 40 minutos. Claro. Por isso, era isso que eu ia comentar exatamente isso. Portanto, vocês se calhar conseguem não ter taxa de entrega exatamente pelos ganhos de eficiência que têm, não só no vosso modelo de entrega, mas também com os próprios restaurantes, porque sim, estão, ou seja, não têm de pagar o prato, entre aspas, o que está no menu, não é? Porque é uma coisa que vem por encomenda, sim. E se calhar conseguem ter aí ganhos de eficiência. Mas eu vou agora, se calhar, não é mudar de assunto, mas fazer aqui uma afirmação que não sei se concordas ou não, mas que é o que me parece, que é a vossa premissa, um bocadinho, passa por levar o que é a tradição de ir a um restaurante comer uma diária, mas dar-lhe esse lado da conveniência. Portanto, nós conseguirmos não comer o barito que muitas vezes vem dos shoppings e etc, e que às vezes, pronto, é aquela comida mais pizza, hambúrgueres, etc. Portanto, ter um prato mesmo, mas com conveniência, e é um preço de diária, neste caso, por causa desses ganhos de eficiência, sim, que vocês têm. Eu não sei se concordas com isto ou não, mas se concordares, eu tinha uma pergunta com base nesta, que era, vocês têm a operação aqui em Portugal, e que acho que isso faz todo sentido, porque nós temos essa tradição gastronómica, entre aspas, digamos assim. Em Madrid também acho que faz sentido, porque também é um país com uma tradição gastronómica, Espanha, não é? Muito forte, mas quando começarem, não sei se têm planos para isso, mas quando começarem a escalar para outros países que se calhar não têm essa tradição gastronómica tão vincada, digamos assim, do momento da refeição, e ter esse prato, digamos, diária com comfort food, como se fosse feito em casa, ao almoço, será que é um modelo que vai funcionar na mesma, ou acham que vão ter de adaptar para outro tipo de opções? A eficiência do modelo é agnóstica ao produto. Certo. Portanto, adapta-se a qualquer mercado. Certo. Independentemente se vamos entregar kebabs, pokeballs, comida portuguesa, mexicana, o que pode fazer o modelo em si ter que se adaptar ao contexto, é voltar atrás outra vez, é a questão do qual é o desafio do cliente. Que é, nós conseguimos ter em Portugal, dou-vos uma grande diferença que nós temos de Madrid para Lisboa. Okay. Nós temos em Portugal uma janela temporal do almoço que é comum a muita gente. 12:30, 1:30. Em Madrid, essa janela temporal são cerca de 3 horas. Há pessoas a almoçar em dias de trabalho com uma diferença de 3 horas. Há quem almoça ao meio-dia, há quem almoça às 3. E isto exige que nós, enquanto operação, neste caso a operação de entrega, no caso, tem um impacto muito grande na nossa operação de entrega. Nós tivemos que adaptar o nosso modelo a este comportamento do lado do cliente. Se chegarmos a uma cidade como Londres, haverão, e do lado do consumidor, outras adaptações, outros comportamentos que nos vão exigir adaptar o modelo, certamente. Certo. Mas naquilo que é o que está na base, digamos, os alicerces do nosso negócio, ou seja, como estava a dizer, a forma como nós relacionamos com o restaurante, ocuparmos horas fora do pico, a otimização que que permitimos que o restaurante tenha, porque é o que vou dizer, os recursos humanos estão lá. O investimento que eles fazem no equipamento e na mão de obra está feito. Eles estão a otimizar esse investimento.
A forma como nós construímos depois as rotas e somos mais eficientes, conseguimos ter uma eficiência operacional, logística, está lá, mantém-se também. Depois, do lado do cliente, a experiência que nós vamos dar ao cliente, essa aí, eu sou da opinião que nós temos que entender de uma forma muito clara qual é o job to be done do cliente que nós queremos servir e adaptarmos a isso. E é por aquilo que há pouco eu disse, que é a nossa operação vai definir quem é o nosso cliente, é um facto, mas nós não podemos esquecer que depois nós temos que cumprir essa expectativa, temos que cumprir um cliente. Agora, eu não posso dizer que o nosso modelo vai cumprir a expectativa de um cliente que quer on demand, porque não vai, Claro. não está montado para isso acontecer. E, portanto, teríamos que mudar o modelo para conseguir garantir que alguém que à 1h30 decide encomendar um almoço, ou às 3 da tarde, nós conseguimos entrar em comida. Eu temos vejo que dar aqui coisas atrás, não é? A montante do negócio. Eu vejo aqui outro tema em relação ao processo de irem para outros mercados, e aqui se calhar mais com a escalabilidade, que é estas plataformas de delivery acaba por ser muito fácil para elas escalar. Mais fácil ou mais difícil, conforme as leis laborais de cada país, mas acaba por ser disponibilizar a plataforma, porque depois muitos dos estafetas, por acaso acho que cá em Portugal não é assim, mas muitos dos estafetas podem atuar por conta própria, né? Portanto inscrevem-se e começam a entregar a comida, e os restaurantes também. Portanto, eles no fundo são, digamos, com um marketplace de vontade de comer. Mas no vosso lado, não, vocês têm um conjunto de operações muito maior, que passa desde terem os vossos próprios estafetas, suponho, se calhar até usam algumas dessas plataformas para vos ajudarem, mas não só essa parte, como também as próprias parcerias com os restaurantes tem de ser uma coisa que tem de ser trabalhada e que se calhar exige mais algum esforço. Vocês sentiram essa dificuldade quando se mudaram de Lisboa para Madrid, quando cresceram de Lisboa para Madrid, de falar com os restaurantes, apresentar-lhes este modelo de preparar as refeições antes, etc. Foi difícil para vocês, ou é uma coisa que vocês veem relativamente facilmente e é escalar? Sim. Olha, é uma pergunta bastante interessante e nem sempre me fazem essa pergunta, mas acho bastante... Ok, boa. É uma boa pergunta. E começo por dizer algo que eu sinto que é uma das principais diferenças entre quando se fala sobre empreendedorismo e startups e crescimento e escalar, etc. E as referências acabam por ser muito empresas norte-americanas. Para mim esta é a grande diferença entre nós e eles. Nós a qualquer 100 km ou 500 km temos uma fronteira. E essa fronteira, por muito que estejamos todos dentro da União Europeia, é uma barreira muito grande em termos burocráticos, versus os Estados americanos, onde Nova York para Los Angeles é a mesma língua, a mesma legislação, que alguns Estados podem ter coisas diferentes, certo? Mas não com as diferenças que nós temos. Claro. Até porque nós temos diferenças burocráticas, mas também temos muitas diferenças culturais. Pois. O nosso principal desafio em termos de escala internacional e escalar o negócio internacionalmente começou por ser burocracias. Países diferentes, entidades diferentes, novas empresas, criar empresa, contas bancárias, essas pequenas coisas que parecem óbvias, tudo tem um conjunto de processos e burocracias gigante quando estamos num contexto de startups e queremos fazer tudo muito depressa. Claro. Sempre a correr contra o tempo. E parece que é tudo contra nós, não é? Porque agora é mais um papel e agora é preciso ir a Madrid para assinar um documento. E nós até pensámos, e não quero fazer publicidade aos bancos, mas nós até pensámos que há um banco que tem balcões de um lado e do outro, que eu vou ao balcão e resolvo isto. Como se estou no Porto ou em Guimarães, de onde sou natural, vou resolver um balcão em Guimarães e a coisa está feita. E não é assim. O balcão daquela entidade bancária em Lisboa não tem nada a ver com o balcão em Madrid. E, portanto, é preciso apanhar um avião ou como aconteceu muitas vezes, pegar no carro e fazer uma viagem de 6 horas para ir a Madrid assinar um papel. Essas pequenas coisas é logo
É um desafio muito grande. Depois, a relação com os restaurantes, a nível do processo em si, daquilo que nós tínhamos montado, não houve diferenças, não há diferenças. São questões culturais, relacionamento entre pessoas. As diferenças são a esse nível. Ok. Sendo que nós utilizamos a abertura... Madrid é a segunda cidade que nós tivemos depois de Lisboa, depois entretanto tivemos o Porto, e nós com Madrid desenhámos um modelo de expansão internacional. Portanto, documentámos todos os processos, a relação, os contratos, os e-mails que enviámos ao restaurante. Nós também fazemos aquisição de restaurantes, não é? Todo o processo de angriação de restaurante, Ok. a negociação, a forma como partilhamos as reviews dos clientes, o feedback de clientes, tudo isso nós montamos. Temos um wiki onde temos toda a documentação de todos os processos, mesmo comercial, a relação com as empresas, as propostas, os contactos, o CRM todo. Isso foi implementado na altura, obviamente, entretanto, com várias mudanças entretanto. Portanto, a relação com restaurantes igual, estafetas igual no início, diferente agora, porque nós temos uma legislação diferente entretanto, que foi como ensinaste, Álvaro, que há a legislação em Espanha é diferente da portuguesa, portanto lá são nossos funcionários, cá não são, e nós temos uma relação com estafetas igual a outras plataformas de entrega, de comida, de outros serviços, produtos, mas em Espanha existe essa diferença. De resto, não há diferenças, não temos... O produto, obviamente, respeita um menu diferente e temos uma equipa local que faz essa gestão para respeitar a culinária local e o tipo de produto que é vendido. Lá temos pão, por exemplo, e cá não temos. Lá temos já uma possibilidade de ter, digamos, um menu que tem várias opções e constrói tipo o menu do dia, né? E nós em Portugal já testámos o que fizemos lá e não teve o mesmo resultado, e utilizamos também muito isto. Fazemos em Lisboa, funciona, depois implementamos em Madrid e testamos perceber se funciona, ou fazemos em Madrid e depois testamos em Lisboa. Fazemos esse tipo de testes. O ideal é ser tudo igual, não é? É ter o mesmo produto para todos. Mas há pequenas diferenças, mas não são significativas, e são adaptações a cada uma das culturas, no fundo. Acho que as diferenças são a esse nível, como estava a dizer, quer dizer, ter um menu é uma questão cultural, não é? Ter o pão. Sim. Acho que a escalabilidade não se vê por aí, não é? Sim. É nesse playbook de expansão. Exatamente. Acho que foi uma boa ferramenta. Há aqui um tema que gostávamos de ouvir a tua opinião do teu lado da história, que é, na altura em que este episódio sair, já está a gente saberá que o episódio anterior é com o Mário Tarouca, e nós no episódio falámos um bocadinho da aquisição da Breakfast, e ouvimos pelo lado dele. Queríamos agora ouvir um bocadinho, um bocado da história pelo teu lado. Pois, portanto, quando todos estiverem a ouvir isto, se calhar já ouviram a história do Mário e eu não ouvi. Assim estão em pé de igualdade, que ele também não ouviu. Sim, exato. É assim, dizer que não, eu falo a verdade, portanto, e ele também, portanto, vamos complementar, certamente. Olha, antes de mais posso dizer, gosto muito do Mário, gostei bastante de trabalhar com ele, ficou uma relação de amizade de 2 anos, talvez, trabalho em conjunto, 2 ou pouco mais, e grande sucesso para os projetos dele. Eu terei sido um dos primeiros clientes da Breakfast, pessoalmente. Não me recordo, não sei se 2017 ou 2018, já não sei a data exatamente. Estou a vê-lo a descer a Rua da Emenda, em Lisboa, com um saquinho com o meu pequeno almoço. Na altura nós estávamos incubados na Bright Pixel, e eu encomendei o pequeno almoço, e foi o Mário que foi entregar a pé,
na Rua da Emenda, e não falámos, ele entregou, eu só queria experimentar o serviço, não queria tomar um pequeno almoço, objetivamente, queria mesmo testar o serviço e perceber como é que funcionava, porque estava a aparecer uma empresa de entrega de pequenos almoços, queria perceber o que é que estavam a fazer. Engraçado. E foi por aí que começou. Depois, no From Start to Table da BTI, no programa de aceleração da BTI, eu fiquei da Startup Lisboa, desculpa, corrijo, da Startup Lisboa. Fiquei a conhecer o Mário, e a partir daí estabelecemos uma relação pessoal, e numa altura em que, já no final do programa de From Start to Table, mesmo no final, salvo erro, na última semana ou na semana após o fim da apresentação dos projetos, onde ele ganhou, salvo erro, uma menção honrosa, falámos de uma forma muito clara e muito assertiva dos dois lados, encontramos e tivemos outra vez à mesa de um restaurante em Lisboa, falámos sobre a possibilidade de unir forças, e trabalhámos em conjunto. E pronto, aí deu-se a aquisição. Eu acho que não quero contribuir para um ecossistema de empreendedorismo em cima de falsas verdades, portanto, não foi bem uma aquisição. No fundo, nós... Ele referiu isso. Pronto. Essa parte ele disse que... Ou seja, não foi um merger and acquisition como se vê aí, né? Normalmente foi... Nós contratámos o Mário, ficámos com os assets que ele tinha. Exato. E o grande objetivo da operação, não quero que a operação seja significado de uma coisa muito complexa, porque não foi, de complexo não teve nada. Foi um spreadsheet de uma sheet só, com os termos e as condições de um lado e do outro, e foi muito simples. E o objetivo era, tanto de um lado como do outro, queríamos trabalhar em conjunto, e acreditámos que juntos conseguimos fazer um melhor trabalho, e ele poderia contribuir bastante para aquilo que nós estávamos a precisar na altura na Eat Taste, e ele também achou que era um momento de dar esse passo, e assim foi. Só estar a dizer que quando se fala em aquisição às vezes parece que há dinheiro, e parece até que há muito dinheiro envolvido, infelizmente para ambos, não foi o caso. Ok. Eu vou só fazer aqui uma pausa de um segundo, porque acho que o Diogo ficou freeze e eu acho que ele não nos está a ouvir. Eu vou pedir para ele refrescar. Antes, eu tenho mais uma questão aqui, mas só um segundinho, porque eu acho que ele, quando sair... ok, ele saiu e agora vai voltar a entrar. Desculpa, este problema técnico já está aí. Estás a ouvir já? Ok, seguimos então. Acho que a resposta super interessante. Eu tenho uma questão que foi: tu viste sinergias ou viste alguma potencialidade no serviço que o Mário tinha, mas porque podia ser uma opção da Eat Taste e começar a servir pequenos almoços, ou porque ele já tinha algum conhecimento que era útil para vocês? Conhecimento e clientes, etc. Claramente vi uma pessoa com uma vontade de trabalhar e com uma capacidade de trabalho e inteligência muito grande, e em muitos aspectos menor do que eu. E, portanto, foi por esse motivo que nós quisemos trabalhar com ele. O resto, assim, ele tinha clientes comuns, nós tínhamos clientes comuns, haveria o risco de ele, quando quisesse fazer almoço, podia-nos tirar alguns clientes. Quando nós quiséssemos fazer pequeno almoço, íamos tirar clientes. Quem é que ficava a ganhar? O cliente que ficava a perder as duas empresas, não é? Portanto, baixar preço, andar a concorrer. A concorrência não é boa para as empresas, é boa para os clientes e não para quem está no negócio. Não foi... O negócio não se dá porque tínhamos clientes, ele não tinha. Nós éramos pequenos, ele também não tinha um negócio muito grande, não tínhamos muitos clientes, não foi... Estávamos a crescer, e portanto tem muito a ver com aquilo que era sobretudo as competências dele,
e daquilo que podemos fazer em conjunto. Nós estamos a entrar no mercado espanhol, a equipa estava a crescer, nós éramos 6 pessoas. Ok. Éramos poucos, fazíamos tudo, literalmente tudo, desde entregas, customer support, vendas, tudo. A gerir a operação, marketing, e precisávamos começar a ter pessoas que nos pudessem ajudar e pensar o negócio de uma forma diferente daquela que nós estávamos no meio da floresta e não conseguimos ver algumas coisas, e aquilo que que nós vimos no Mário, pela experiência que ele tinha na Breakfast, mas também experiências anteriores, e a capacidade crítica e até como é de explicar, sem barreiras, de dizer as coisas, de fazer as perguntas no momento certo, foi o que nos fez contratar o Mário e fazer a proposta de ficar com a Breakfast e ele integrar a nossa equipa. Sobretudo por isso. Eu tenho aqui mais uma pergunta antes de irmos à pergunta final. E também acho que é uma coisa que também acho que já falaste noutros sítios e acaba por ser aqui um bocadinho a temática desta temporada, que é validação aqui das ideias e de como é que começa, como é que se passa de uma ideia depois para um negócio. O que nós ouvimos foi que tu começaste no WhatsApp e portanto tinhas todo um negócio à base de um chat do WhatsApp. E queríamos saber como é que isso aconteceu efetivamente, como é que passaste ou como é que começaste pelo WhatsApp e depois como é que passaste para um site, neste caso, que acho que é a plataforma que usas agora. Sim. Isso é uma das coisas, acho que e falando do Mário, aquilo que nós destes 6 anos da Eat Tasty temos vindo a fazer é estar a testar constantemente as hipóteses, não é? Aquilo que nós acreditamos que eventualmente pode funcionar, e muitas vezes até a nossa incapacidade de ver o impossível e de o testar. É estarmos a desafiar os nossos próprios limites, e eu pessoalmente, Rui, os últimos 4 anos até tem sido mais por aí, derrubar as barreiras, não há impossíveis e vamos lá testar e não colocar essas barreiras também à própria equipa. E, obviamente isto fazê-lo muito rapidamente, recolher feedback, interações com o cliente e lançar uma melhor versão, um melhor teste e colocando em camadas quase um produto melhor no mercado. O WhatsApp é um exemplo, não é? Nós não tínhamos... assim, o meu background é técnico. De formação profissional sou académica profissional. E profissional também. Era programador, autodidata, apesar de ter formação superior, mas aprendi... Já trabalhava antes de começar o curso, sequer. Já programava. E, portanto... erro profissional. Comecei por vamos construir uma aplicação mobile, porque todos têm, não é? Todos. Vai ter pagamentos, vai ter PayPal, vai ter vê-se o estafeta a entregar, a motinha, não sei o quê. Não temos a motinha, 6 anos depois. Só começa a fazer isso, normalmente utilizo uma metodologia que é o Monster Requirements, que é must-haves, nice-to-haves e cool-devs, para definir quais são as prioridades, para começar logo a eliminar coisas que podem ficar para depois. E a falar com equipas, não tínhamos dinheiro para ter uma equipa própria, também não tínhamos tempo para estar a recrutar, portanto tínhamos de subcontratar esse desenvolvimento externo. Muito tempo, muitas interações, orçamentos elevados, esticar budget, dá, não dá, vai demorar tempo, depois demora 2 meses, depois eu sei que estas coisas às vezes nem sempre demoram 2 meses, dependendo com quem estamos a falar. E houve uma das pessoas com quem falei, que é o Luís Machado Vaz, que me disse, depois de várias interações, ele disse, olha, eu já percebi que nós até vamos eventualmente conseguir fechar
um livro com os requisitos, um documento com os requisitos todos. Mas é assim, nós só vamos conseguir terminar em 2 meses. Daqui a 2 meses, vocês não vão ficar à nossa espera. Vocês durante 2 meses vão estar a fazer alguma coisa. Quando nós entrarmos daqui a 2 meses, vocês vão já validar um conjunto de coisas Que vão ser diferentes. que vão ser diferentes. Portanto, o produto vai mudar. Uhum. E, portanto, eu não vou trabalhar convosco desta forma. Foi É isto que nos fez, tipo, não faz sentido estar a fazer isto. Nós vamos ter mesmo que passar isto à frente e testar, ir para o mercado testar. E digo-vos que entre nós começámos isto, e não quero cometer um erro de um político há uns anos atrás, com a história de uma semana, o dia da semana, que afinal não era dia da semana. Eu tenho ideia que é o dia 4 de janeiro de 2016, que é uma segunda-feira, espero que seja o dia 4. Jesus. Foi quando nós começamos. Nós no dia 8 ou dia 7, no dia 7 a empresa formalmente criada, dia 7 de março, e no dia 23 estamos a fazer entregas. Não tínhamos um site, não tínhamos sequer uma marca, era provisória, chamava-se Restless. E era um Google Form, que não era um Typeform, com um prato apenas. O cliente dizia o nome, deixava o e-mail e tinha o nome do prato e dizia qual era a quantidade. Okay. Era só isto. Não tinha pagamentos, não tinha um prato apenas. E foi de uma conversa com o Humberto Aires Pereira, da Rose, que estava na Eat First, que nós dissemos que íamos vender comida quente, pronta a comer, e o Humberto disse, vocês não vão conseguir. E nós dissemos, não vamos conseguir. E para testar isto, eu só precisava de um prato. Que é, o que ele nos disse foi, ok, então, se vocês vão conseguir, que não vão conseguir, e eu tive milhões de euros para fazer isso, e não consegui, vejam então qual é a recompensa do cliente. Se o cliente nos comprar 2, 3 vezes, ok, então vocês conseguiram. Então, por isso não precisava ter uma oferta muito grande. Só, ok, fizemos aquilo, colocámos o Typeform, o nome não tínhamos fotografia, éramos nós a cozinhar, e nós a entregar a pé, com mochilas que comprei no supermercado em algures. Ainda tenho vídeos e fotografias dessas histórias. E nós íamos entregar em Lisboa, a pé, com as empresas perto do local onde vivíamos. E colocávamos no WhatsApp, fazíamos grupos no WhatsApp, era um grupo por cada empresa, o que criava um buzz interessante, não é? Depois, sempre que entrava um colega novo, eles metiam no grupo, já não éramos nós que o fazíamos. E depois, todos os dias, eu ia lá escrever e dizer, olha, o prato da manhã é este. Olha, já está a esgotar. Já estamos a sair para fazer entregas, demorámos 15 minutos, era tudo no WhatsApp. Já chegámos, e eles desciam. E depois, portanto, nós começámos a dia 23 de março, salvo erro, e em 24 de abril lançámos o primeiro site, já com login e sem pagamentos ainda. Os pagamentos eram feitos à cobrança. Na hora. Cobrador de fraco, não, era cobrança à sexta-feira. Fazemos um spreadsheet outra vez, tínhamos registado quem é que tinha pago, as encomendas, não é? Fazemos o export do Typeform, importávamos no Google Spreadsheet, fazemos com pivot tables e não sei o quê, calculávamos aquilo tudo, e sabemos quanto é que a pessoa o que é que comprou, quantas refeições, etc. Isto para provar a primeira coisa que nós temos de garantir. Conseguimos entregar comida quente e o serviço cumpre o job to be done, sim ou não? Eu, por isso, não preciso da melhor aplicação do mundo. Não preciso ser mobile, claro. iOS. A questão que se pode colocar é os pagamentos. Aí aceito que possa ser diferente. Um ambiente fechado acaba por ser mais fácil. A coisa é pagar, não é? A sofrer a dor de meter o cartão de crédito e pôr o dinheiro à frente. Exato. É diferente. Mas que fizemos as cobranças, os clientes pagaram. Acho que só colocámos o sistema de pagamentos em setembro de 2016, portanto tivemos vários meses. Tiveram bastante tempo. Que depois é o processo de... Estas coisas têm um custo que, olhando para trás, acho que o exercício do que é que eu fazia melhor, às vezes é inglório, mas olhando para trás,
terá sido provavelmente, em alguns desses processos de testar e validar, teremos exagerado em algumas circunstâncias em não ter automatizado mais rapidamente e ter coisas demasiado manuais em alguns momentos, mas dá 2, 3 anos para cá, assim como quando tivemos a possibilidade de ter mais pessoas, temos pessoas na equipa que a única coisa que fazem é exatamente estar à procura desses processos que podemos melhorar, automatizar. Okay. E aí, Sim. coisas como a Rose, como outras ferramentas, para nós são fundamentais para nos permitir dar passos mais longos e não estarmos também muito dependentes de desenvolvimento e de roadmaps técnicos que são sempre demorados. Claro, todas aquelas ferramentas que o Mário falou no episódio anterior, mas tu ainda não ouviste, mas ele por acaso falou sobre isso quando ele disse depois quando entrou como Head of Growth, era uma das tarefas dele. Esta tua história de validação acho que é daquelas que podia ir para um livro, não é? É daquelas que foi como mandam as regras, super lean, zero custo, portanto via WhatsApp, portanto acho que é super, WhatsApp super e engraçado. Só tínhamos duas coisas. WhatsApp Exatamente. E o WhatsApp dava para vender e fazer case para suporte. Exato, portanto tinha ali uma série de vantagens que uma aplicação se calhar não tem. Sim, e tivesse o WhatsApp o que o WeChat tem que é pagamento, teríamos ainda melhor era. Pagamentos lá. E eu devo dizer uma coisa, eu sou Lean Startup, livro que li e recomendo a muita gente. Há um exemplo que eles colocam que eu vou aproveitar mais uma vez para discordar. Há um exemplo do carro, que é uma imagem que se alguém procurar, não sei, Lean Process ou Lean Startup, alguns, ou MVP, exato. Não aparece um exemplo do carro, que é tipo um triciclo, uma bicicleta e um carro. Eu discordo completamente. Se alguém quer entregar um carro, não pode começar por um triciclo ou por uma bicicleta. E esse exemplo é demasiadamente referido e eu acho que há pessoas que conseguem explicar bem, mas é muitas vezes mal entendido. E o melhor exemplo do carro é a Tesla. Faz um carro caro, sem as features de um carro de $100,000, não tem bancos aquecidos, não tem Roadster, não tem vidros elétricos, acho eu, tenho ideia. Eram colados ou presos com arame, não sei o quê. Não tinha, não sei se tinham vidros elétricos, mas eu recordo da história do ajuste do banco e do banco aquecido. Qualquer carro de 100 ou 150 mil, que era o que ele custava no início, tinha tem que ter essas features, não é? Tem que ter essas funcionalidades. E ele não tinha, mas era um carro. Tem 4 rodas e anda. Não é? Cumpre o mesmo objetivo. Não é? Então, o core está lá. Estar a fazer uma MVP de uma coisa que não cumpre o objetivo, acho que o nosso objetivo é entregar comida, entende? Portanto, o resto é que nós conseguimos melhorar o processo de entregar comida. Não é? Se eu quero entregar comida, entrego um livro, eu não estou a testar eventualmente a logística, não estou a testar a entrega de comida, não é? A comida tem... Exato. Então, estavas a dizer há pouco, tem comida quente. Como é que se entrega comida quente? Se eu vou entregar comida fria, é o que estou a dizer. Posso estar a testar muitas outras coisas, mas não estou a testar a entregar comida quente. Okay. Vamos passar agora, se calhar, à última pergunta, também para fecharmos. Já estamos aqui com algum tempo de episódio. E é uma pergunta que nós fazemos sempre, e tu como ouvinte certamente já sabes qual é que é a pergunta, que é: qual é que é o conselho que gostavas que tivesse sido dado quando começaste nesta jornada mais empreendedora, mas que não foi, ou que uma versão que agora muita gente também diz é que até me deram, mas eu não ouvi e gostava de eu ter seguido melhor? Assim, certo, eu ouço ouvinte, não é? Portanto, eu já sei. Essa não é uma surpresa. Já estavas preparado. Já não era surpresa. Então, olha, assim, eu devo dizer, porque tenho... Para quem não sabe, eu tenho 44 anos, já trabalho desde 98. Portanto, comecei a trabalhar antes da universidade. E tive numa empresa, criei uma empresa ao mesmo tempo que estudava na universidade à noite e trabalhava numa empresa, uma grande empresa portuguesa. E nessa altura fundei
a minha primeira empresa. Acho que quando se fala sobre startups e empreendedorismo, parece mais fácil do que é. E eu julgo que é importante dizer duas coisas. Uma, não é fácil, e não é para todos, e não tem que ser para todos. Claro. E é bom não ser para todos, e é bom que alguém... Não tem que ser. É melhor, se calhar é melhor profissional trabalhar por conta de outrem do que ser empreendedor. Isso não há mal nenhum nisso. Em termos de recomendação, eu acho que nós no início, e gostava de ouvir isto na altura, há 6 anos atrás, que é nós quando começamos um projeto, somos absorvidos por números, por spreadsheets, por business plans, por previsões, relatórios, e acabamos por desvalorizar no meio disso tudo as pessoas. E as pessoas, desde os colegas de equipa, que são as pessoas que aceitam entrar nesta aventura quando existe a capacidade de ter mais gente, portanto, assumem o mesmo sonho de estar connosco no projeto, como os clientes. E há uma coisa que eu tenho sentido mais ultimamente com o crescimento da empresa, deixei de ter um contacto tão direto com os clientes. No início, como vos disse, nós fazíamos tudo e eu era o responsável pelo customer support. Eu conhecia quase todos os nossos clientes. As pessoas ligavam, falavam comigo, assim, o Rui, e não era Rui o fundador, era o Rui da Taste. Era o meu número de telefone que estava nas SMS, era o número de telefone que estava nos e-mails de contacto. Era o meu telefone que fazia o envio quando o estafeta estava atrasado, que eventualmente até era eu o estafeta. No WhatsApp era o meu número. E portanto, essa relação humana com os clientes, quase aquela coisa de saber o nome de todos os clientes, sabem, de olhar para uma lista de clientes e saber o nome todo, eu acho há uma magia aí. Há uma magia muito grande. E eu sabia todos os dias, quando acordava, quando me sentava ao pé do computador, que eu ia falar com a Teresa do ACP, que ia falar com o Tiago da Talkdesk, que ia falar com o Ricardo da Bright Pixel, ou com o Nuno, ou com uma pessoa da Mercedes-Benz, ou com o Nuno da Google, com a Lara da Uniplace. Ia falar com essas pessoas. E isso hoje não acontece. No meio disto é dizer, valorizamos demais, na minha opinião, os números e as previsões, com isso desvalorizamos as pessoas, e depois um spreadsheet faz o que nós quisermos. Nós podemos colocar lá crescimentos de 50% ao mês. O spreadsheet funciona. Depois pegamos naquilo, vamos aos investidores e os investidores aceitam aquilo ou não. Mas na prática as coisas vão ser ligeiramente diferentes, não é? E portanto, sim, acho que valorizamos em demasia os números, os relatórios, as previsões e investimos muito tempo, acabamos também por investir muito tempo nisso, porque o processo todo nos exige isso, não é? Porque o financiamento, se não for nos investidores em VCs, acaba por ser nos bancos, que vão obrigar a ter essas coisas todas, que são importantes, não estou a dizer que não são, claro. Mas no meio disso acabamos, por alguma forma, a desvalorizar as pessoas, ou elas deveriam ser mais valorizadas, mas ver ao contrário, não é? Devemos valorizar mais as pessoas, quer aquelas que aceitam estar connosco, como os clientes que estão a pagar todos os dias. E aí o Jason Fried do Basecamp também fala um pouco sobre isso, e eles até não querem ter muitos mais clientes exatamente para conseguirem controlar quem são e conhecerem bem o cliente e estabelecer uma relação que os permite depois desenvolver um melhor produto e não estar a desenvolver um melhor produto para um mega grande cliente que representa 20% da faturação. Não é? Quando isso acontece, corremos o risco de depois estar a desvirtuar aquilo que produto nós queremos desenvolver. E portanto essa valorização das pessoas era a mensagem,
Eu julgo que ainda não ouvi ninguém falar sobre isto no vosso podcast. Não, era o que íamos dizer, é um exclusivo também, portanto acho que foi super interessante esta perspectiva mais humanista, entre aspas, das startups e dar aqui valor. Acho que joga um bocadinho se calhar com aquela questão de valorizar mais até o percurso e portanto toda a aventura e todas as pessoas que passam connosco essa aventura, tanto dos colaboradores como do lado dos clientes, e tu frisaste bastante os clientes, e não tanto o objetivo mais de crescer ou chegar àqueles números, etc. Portanto, acho que é muito fixe. Pronto, chegamos aqui ao fim. Vamos fechar agora. Mais uma vez, muito obrigado, Rui, por teres aceitado o convite para falar connosco. Acho que foi um episódio muito fixe. Obrigado. Já estávamos aqui há imenso tempo para trocar mensagens para conseguir ter... Exatamente. Já foi já estava marcado para a temporada anterior, só que entretanto meteram-se as férias e vai ficar agora na terceira. Douglas, não é? Exatamente. Foi ele que fez a ponte. Portanto, ia encaixar ali entre o Anthony e o Rodrigo, mas depois férias e etc. Nós também fomos de férias e portanto depois não deu para combinar, mas assim é fixe que também começamos sem querer 2 episódios seguidos que até estão relacionados e portanto é engraçado, temos assim 2 perspectivas logo. Até podemos marcar estes 2 como episódio 1, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Exato. Ok, olha, muito obrigado, Rui, mais uma vez. Obrigado, Álvaro, e parabéns, e continuem a empurrar também, a passar esta mensagem, e continuarei a ouvir os vossos episódios. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.